Bom, a prisão de Eduardo Cunha é o assunto. Conosco a jornalista Vera Magalhães, por imagens também para você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo site da Jovem Pan. Vera, o governo baixou uma ordem de silêncio sobre a prisão de Eduardo Cunha. É isso mesmo? Qual a preocupação? Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Só se fala sobre Eduardo Cunha no governo se for em off e off bem assegurado. A ideia é que os integrantes do governo não saiam por aí falando demais, tanto desdenhando a possibilidade dele delatar realmente alguma coisa que saiba, quanto demonstrando preocupação. Nenhuma coisa nem outra são interessantes nesse momento. Por quê? Porque está na reta final da votação da PEC que estabelece o teto de gastos para o governo federal, que é a prioridade máxima, única e absoluta no governo. Eles querem liquidar essa votação na Câmara na semana que vem e temem que esse burburinho sobre a eventual delação do Eduardo Cunha atrapalhe os planos, tanto no Congresso quanto no governo, porque se ele realmente começar uma negociação para fazer uma delação premiada, ele atingirá alvos nos dois poderes, no Legislativo e no Executivo. Os principais alvos dele são pessoas bem posicionadas nesses dois poderes. Rodrigo Maia, que o sucedeu na presidência da Câmara de um lado, Moreira Franco de outro. Os dois são do Rio de Janeiro. Sobre os dois, ele diz ter muita munição. Ele conhece há muito tempo, sabe exatamente o que cada um já fez para se eleger ou para eleger aliados, a quem recorreu em busca de financiamentos. Então, são dois dos primeiros alvos aí que ele pode vir a atingir. A ordem no governo é não falar sobre isso, voltar à mobilização para ter quórum e para votar em segundo turno a PEC e nos bastidores aí sim agir para tentar fazer alguma contenção de danos do mal que o Eduardo Cunha pode causar se partir mesmo para uma delação. Ô Vera, bom dia, Joseval, e todos esses contatos que você teve de off, que avaliação você faz a respeito da expectativa das suas fontes? Haverá ou não delação? Pois é, Joseval, todo mundo diz que o Eduardo Cunha tem sim interesse em partir para a delação. Por quê? Ele é uma pessoa muito pragmática, excessivamente pragmática. Tudo que ele faz é na base do cálculo. Quando você vai visitá-lo, conversar com ele, ele tem sempre um risque e rabisque na mesa dele. E ele vai fazendo cálculo, ele põe um número para cá, põe um número para lá, põe uma probabilidade para cá, outra para lá. Ele antes achava que não seria cassado e foi. Ele achava que não seria preso e foi. Então ele está vendo que os caminhos dele estão se estreitando. Com isso, ele tem sim interesse em partir para uma delação. A dúvida é, a Força Tarefa da Lava Jato tem interesse nessa delação? Não é tão certo que isso aconteça. Por quê? Porque contra ele tem um caminhão, uma enxurrada de provas. Eles têm muito documento que veio da Suíça, eles têm delação do Fernando Baiano, eles têm delação do Júlio Camargo, eles têm delação de um monte de gente envolvendo ele em vários esquemas do Petrolão. E sobre a existência da tal conta no exterior, é um fato consumado contra o qual não se pode mais negar, não se pode mais fazer nada. Então eles dizem, para que a gente vai negociar uma delação que livre ele de alguns anos de cadeia, se ele pode ter uma punição exemplar? Mesmo porque ele desafiou muito o Ministério Público, né? Ele quis fazer impeachment do Janot, ele bateu no peito, disse que não pegariam nada contra ele, então virou mais ou menos uma questão de honra. O que pode mudar esse cenário? Se ele tiver realmente muita bala na agulha contra pessoas importantes que ainda não apareceram até aqui. De ministro para cima, e ele pode ter, porque ele foi por muito tempo caixa do PMDB. Ele fazia o seguinte, intermediava os interesses de várias empresas no Congresso, ele era relator, ele era uma espécie de relator geral das MPs mais importantes. Então ele ia lá, relatava segundo o interesse dessas empresas, e aí tem empresas de telefonia, tem empresa de aviação, tem empresa de siderurgia, tem um monte de empresa que estava mais ou menos nessa carteira de clientes do Eduardo Cunha. E aí ele cobrava depois em forma de doações não contabilizadas, o famoso jargão aí, eufemismo para Caixa 2, para pessoas do PMDB do Brasil inteiro. Então ele tem tudo isso anotado. Ele fazia essa contabilidade de quem ele pegou dinheiro, para quem ele repassou. Então tudo isso vai aparecer numa eventual delação. Então ele tem bala na agulha, resta saber se ele está disposto a entregar tudo que ele tem e se a Força Tarefa da Lava Jato está disposta a dar para ele o benefício de uma pena menor.
Agora, ô Vera, o que realmente chama atenção é o valor, né? O valor da conta que foi bloqueada, 220 milhões de reais. E agora surge também uma outra informação que a Força Tarefa da Lava Jato identificou um empréstimo de 250 mil reais da Igreja Evangélica Cristo para a mulher do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Tem muita coisa, talvez, no nome dela também, não é, Vera? Tem muita coisa no nome dela, tem uma possibilidade dela também ter a prisão preventiva decretada por conta de operações como esta. Essa operação não está lá por acaso, tá? Ela está lá para mostrar que a mulher do Cunha também ela praticou lavagem de dinheiro e para começar a dar uma fundamentação para pedir a prisão preventiva da Cláudia Cruz também. Esse esquema dele com igrejas evangélicas pode abrir um novo flanco de investigações, Thiago, porque Eduardo Cunha já foi ligado a Sara Nossa Terra, agora ele está ligado à Assembleia de Deus, e essas ligações dele com igrejas evangélicas nunca foram apenas religiosas, elas também sempre tiveram um caráter, digamos assim, mercantil, empresarial. Então pode se abrir aí mais um flanco de investigações. Os advogados dele com os quais eu converso demonstram uma outra preocupação, que é o seguinte: teve essa busca e apreensão na casa dele também, né, no Rio e também em Brasília. Eles acham que se estavam lá os originais do tal livro que ele está escrevendo, eles também foram apreendidos. Eu pergunto, e tem algum sigilo para esse material, pelo fato de que ele iria publicá-lo? Não, nenhum. Esse material, se foi realmente apreendido, ele diz que já tinha escrito 100 páginas, pode ser só blefe ou pode ser verdade. Se esse material foi apreendido, ele entra automaticamente no processo. Então aí sim a gente pode ter essas revelações antes do Natal, não vai precisar nem de editora, a editora Sérgio Moro vai se encarregar de dizer aos brasileiros o que Eduardo Cunha vinha escrevendo no tal tão misterioso livro, Joseval. É verdade. E a sua revelação a respeito, sua informação a respeito dos interesses financeiros ou econômicos da igreja tem razão de ser, porque o óbolo, né, não emite nota fiscal, né? O dízimo não emite nota fiscal. Então, Exato. Aí está Não emite nota fiscal, geralmente é em espécie, e você vê que as igrejas já não têm mais nem modéstia ao se autodenominar, né? Não tem nem mais emissário, a igreja é Cristo e acabou. Eu nem sabia da existência dessa igreja, assim como essa tem umas outras tantas, e ele gravitava muito bem nesse universo, era muito próximo aí de vários líderes de várias igrejas evangélicas, neopentecostais. Ô Vera, bom trabalho para você. A gente se encontra às 5h30 da tarde no 3 em 1 em AM FM, também na internet. Até já. Até já. Apenas um detalhezinho que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão preventiva. É diversa da prisão temporária, completamente diversa, e totalmente diversa da prisão em decorrência de uma sentença criminal condenatória. A preventiva é regulada no artigo 312 do Código de Processo Penal e tem algumas premissas. Só pelo despacho do Sérgio Moro já dá para a gente perceber que são duas as premissas, dois os fundamentos da prisão decretada contra Eduardo Cunha. Quando o juiz fala que é para evitar o risco dele fugir, que ele estava preparando uma fuga, porque ele é também cidadão italiano, é a premissa de que a prisão é decretada para garantia da aplicação da pena. Isso está no artigo 312. O juiz pode decretar uma prisão para garantir a aplicação da pena. Normalmente é para um cidadão que não tem residência fixa, não tem profissão definida no distrito da culpa, não tem família. Então ele vai ser condenado, ele pega uma jardineira, puxa o carro e a pena não será aplicada. Ou o contrário, um poderoso como ele, Eduardo Cunha, que de repente pode realmente caminhar para o exterior. E o outro fundamento é sobre a influência dele na instrução criminal. Ele é poderoso. Também é um dos fundamentos da prisão preventiva. É para garantir a lisura da colheita de provas. É fundamento do artigo 312. Portanto, ele está preso por dois fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
E só lembrando, Joseval, que das contas o bloqueio de 220 milhões, que foi ordenado pela Justiça, nas contas de Eduardo Cunha, em todas elas não foi encontrado absolutamente nada, né? Quer dizer, ou seja, você bloqueou um valor que é atribuído a ele pelo Ministério Público Federal de valores provenientes do enriquecimento ilícito, do Eduardo Cunha, porém, nas contas do citado senhor, tinha zero, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Ou seja, a gente fica entusiasmado, fala, pô, pegaram os 220 milhões e tal, mas nada. Ou seja, ele, muito espertamente, ele não é bobo, muito pelo contrário, ele deve dar um destino ao seu dinheiro que vai ser difícil encontrá-lo. Não é só aquele que foi bloqueado na Suíça. É bom lembrar que o valor que foi bloqueado pelas autoridades suíças foi de apenas 3 milhões de dólares. Eu digo apenas pelo dinheiro desviado, que 3 milhões de dólares é uma fortuna para qualquer brasileiro, mas não para a elite política corrupta do nosso país. Então, no caso da Suíça, esse foi o bloqueio tal. Agora, no caso da solicitação, a Justiça ordenou o bloqueio de 220 milhões. Porém, nada foi encontrado nas contas do senhor Eduardo Cunha.